prazer, eu sou a Natasha Barbosa, professora de crochê aqui na Joca Novelos e hoje eu tenho mais uma peça feita especialmente para vocês. É o nosso estojo de agulhas, feito para você levar suas agulhas, suas ferramentas queridas e amadas pelo mundo. Por que eu fiz isso? Porque eu sempre saio, né? Com uma agulha de crochê, com uma agulha de tricô, e eu não queria sair com o estojo completo, tanto de tricô quanto de crochê. Então eu pensei numa estratégia, uma peça, para eu poder sair tranquila, levando o essencial com estilo, né? E com belezura. Então aqui eu tenho um lugar para colocar a minha tesoura, minhas agulhas de crochê, agulha de tapeçaria, aqui um cabinho, porque eu gosto de usar também uma agulha intercambiável e tem um bolso maior onde eu tenho meus cabos da agulha intercambiável, ou seja, bem versátil. Você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que for útil para você. Vamos crochetar? Eu fico animadíssima com esse tipo de peça, porque além de ser uma questão de beleza, é uma questão de praticidade. Pra gente, né, como artesã, eu fico muito feliz. Espero que vocês gostem, que vocês apreciem. Deixe o seu like, compartilhe, é muito importante pra gente. Fez a sua peça? Também me marca, tá? Vai ser um prazer enorme ver. Beijos, até! Oi, oi, oi! Pra gente fazer o nosso estojo de agulhas, eu vou utilizar uma agulha de crochê 3,5, o nosso barbante, que é com brilho, ou seja, é o nosso brilho, cores brilho. Ele tem a opção com brilho prata e a opção com brilho ouro. Esse aqui é a cor Bordeaux. Optei por ele. Além disso, uma tesoura, uma agulha para costurar, alguns alfinetes que vão ajudar a gente a posicionar e fazer as marcações na hora da costura, pouca coisa, e uma fita métrica. Vamos começar. Primeiro, o que eu tenho que fazer é planejar o tamanho da minha peça. Por exemplo, aqui eu já me adiantei e eu tenho um retângulo que foi feito todo em ponto baixo, que tem já passa 20 centímetros, quase 21 de altura. Isso é importante por quê? Porque a minha agulha de referência, ela tem 13,5, quase 14, na verdade. 14, eu tô dando de cima pra baixo. Enfim, ela tem essa altura aqui. Então, eu tenho que calcular no tamanho da altura que eu desejo guardar minha agulha. Ó, eu fiz um tamanho que ficasse confortável, tanto para as minhas agulhas menores, que são essa aqui, quanto para minhas agulhas maiores. Por outro lado, eu peguei, ele é um modelo que a gente faz, ó, ele vai dobrar, certo? Então, também a gente tem que considerar a largura. De largura, eu tenho 33 centímetros, na verdade, 33,5, tá? Então, nós temos 33 centímetros e meio, quase 34. Por quê? Porque eu vou dobrar. A outra parte, que é a parte que eu vou costurar, também é um retângulo, mas eu fiz com ponto alto. E eu fiz um pouquinho menor, como dá para observar, coisa de 1 centímetro. Por quê? Porque eu não vou costurar exatamente nessa borda, eu vou costurar pulando uma carreira. Então, já calculei que ficaria menor e também tem que calcular que, ó, eu tenho que passar, eu vou costurar na mão, deixando um volume, uma certa altura. Então, isso varia conforme o tamanho da sua peça. Outra coisa, essa aqui é uma agulha de crochê grande, essa é uma agulha de crochê um pouco menor, e essa é uma agulha de tricô. Eu também queria poder guardar as de tricô. Então, eu pensei nesse tamanho, tá bom? Ou seja, é um estojo versátil. Ele vai ter o tamanho conforme a sua necessidade, a sua vontade. Pois bem, venho com as agulhas pra cá e começamos a fazer. No nosso primeiro retângulo, que é esse de ponto baixo, nós vamos fazer 31 pontos. E vamos começar fazendo 32 correntinhas. Vou fazer pra vocês um tamanho menor, só pra mostrar como eu faço, tá? Eu venho aqui, normalmente eu deixo uma ponta um pouquinho maior, essa aqui calhou de eu deixar menor. Eu gosto de deixar uma ponta um pouco maior, para poder arrematar melhor depois. Não faço as correntes muito apertadas, para poder entrar normalmente, tá? Ó. Estão vendo?
E aqui, normalmente eu faço o quê? A quantidade de pontos que eu desejo, mais uma correntinha para virar. Sendo que eu poderia vir e pegar, fazer aqui pegando como normalmente a gente faz, pegando pelas duas alças. Só que eu gosto de virar o trabalho e fazer pegando pela alça de trás, que é uma forma, ó. Quando eu entro pegando aqui na alça de trás, eu consigo deixar os dois lados com a mesma aparência. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E é isso que eu busco. Então, eu vou fazer carreiras, já fazer até chegar aos 31 centímetros, ou 32, é o critério de vocês, mas essa carreira se repete. Faz uma correntinha, vira o trabalho, pula essa correntinha na hora de entrar e entra no ponto seguinte. E assim nós vamos fazendo as carreiras. Viram como vai ficando retinho? É importante sempre observar essa questão da correntinha ao virar e ao fazer. Para quê? Para você não comer nenhum ponto, não fazer nada falhado, não fazer esse lado ficar irregular, tá? Porque quando você come um ponto, você esquece de fazer, como a gente fala, você começa a ter um trapézio e não um retângulo. E nosso objetivo é ter uma peça realmente reta, até para depois poder costurar e ficar direitinho no acabamento. Ó, temos aqui. Eu fiz deixa eu contar as carreiras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eu fiz por 58 carreiras. Então, eu precisei fazer as 58 carreiras para chegar nos meus 31 centímetros e meio, tá? E aí, vocês observem qual é a quantidade de carreiras que vocês precisam. Feito essa parte, esse retângulo, a gente corta um pedaço do fio, vai, reserva e vamos fazer o próximo. Cortar como? Eu gosto de cortar, ó, e puxar, que aí depois ele não se desfaz. Se eu deixo sem puxar, isso aqui pode ser desfeito de qualquer maneira, tá? É só encostar que ele já começa a desfazer. Agora, na carreira do... Na outra carreira, no outro retângulo, eu também fiz um pouco parecido, na verdade, tá? Então, aqui eu tenho 3, 6, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 24, 25 carreiras de ponto alto, tá bom? E nessas 25 carreiras, eu fiz 3, 6, 9, 12, 15, 16. Ou seja, são 25 carreiras com 16 pontos. E qual é a medida em centímetros? Por quê? Por que eu falo medida em centímetros? Porque vocês podem ter uma outra tensão, pode usar um outro material, uma outra agulha. Então, é importante a gente ter essa medida. Ó, eu tô falando de 31 centímetros e meio, um pouquinho, pouca coisa. E aqui eu tô falando de 9,5 também, pouca coisa, tá bom? E como eu faço essa carreira? Eu venho, faço a minha quantidade de correntinhas que eu quero de pontos altos. Por exemplo, aqui eu quero fazer com 5, então vou fazer 5 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5. Aqui eu faço a mesma coisa que é pegar pela alça de trás, mas eu não pulo ponto. Eu já entro na primeira alça de trás, faço um ponto baixo e faço uma correntinha. Isso aqui é equivalente ao primeiro ponto alto. Agora, eu dou uma laçada e faço ponto alto normalmente pegando a próxima alça de trás, ó. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo aqui atrás. Vou fazer o terceiro. Terceiro... Ih, não, contei errado.
1, 2, 3, 4, 5. Falei 5, fiz 5 e contei errado. Então, essa é a primeira carreira. A segunda carreira, eu viro, eu entro na mesma forma. Eu não vou fazer, eu posso fazer 2 correntinhas e aqui fazer um ponto alto. Posso, sempre vou poder. Afinal, a gente faz o que a gente quer. Porém, eu gosto de fazer de outra forma, que era o ponto alto falso, que eu já fiz muito aqui no canal, ou, voltando, o que eu acho que fica mais interessante e é mais fácil, que é você pegar e no primeiro ponto, logo em cima dele, fazer um ponto baixo e uma correntinha. E aí eu prossigo. Se eu tenho 5, eu tenho que ter 5 no total, já fiz o primeiro, então faltam 4. 2, 3, 4. E uma coisa a se prestar atenção. O último ponto, que foi aquele que o primeiro que nós fizemos de ponto baixo com correntinha, ele tende a ficar um pouquinho mais baixo na correntinha. Ou seja, para visualizar, eu sei que é um pouco mais difícil, porém ele está ali e ele não pode ser pulado, senão, ó, já começa a inclinar a nossa peça e não fica um retângulo, tá? Então, entra na correntinha e faz normalmente o seu ponto alto. Mais uma vez, vira o trabalho, entra, traz um ponto baixo, uma correntinha e prossegue fazendo ponto alto em todo mundo. E assim nós vamos fazer pelas carreiras ou pelo tamanho que a gente quiser. E agora nós vamos começar a pensar na costura, na montagem do nosso estojo, tá bom? Já separa os alfinetes, faz o tamanho que você deseja. E vamos começar a costurar. A costura é simples também, não é nada... Ui, ah, tá. Eu entrando no buraquinho. Não é nada que eu sei que o pessoal do crochê não é tão acostumado, mas que fui bem, tá bom? Vamos começar. Agora, nós vamos posicionar, está aqui, e nós vamos costurar. Então, o que a gente faz? Eu já deixei um pedaço de fio grande no menor retângulo, no caso, no retângulo menor. Venho com a minha agulha, eu acabei trocando a agulha só porque eu gosto mais dessa, porque a ponta é curvada. Mas a agulha, gente, no menor apego, você pode usar a que você tiver aí sem problemas, tá? E o que eu falei do alfinete, a gente pega, cuidado para não furar o dedo, e vamos posicionando as partes. Qual é a minha ideia, a minha proposta? Ó, eu vou aproximar bem para vocês verem, a cada 2 carreiras de ponto alto aqui, eu vou costurar, que é o suficiente para uma agulha. Porém, eu não fiz o número par, eu fiz o número ímpar. Então, a última, não vou fazer nem a última, eu vou falar, vou fazer aqui a última, essa beirada, eu vou pegar e vou fazer com 3. Por quê? Porque eu quero usar essa agulha maior. Essa aqui é uma agulha de 9 milímetros, né? E eu acho que com 3 ela vai ficar mais confortável do que só com 2. Com 2 eu vou ter que forçar a costura. E aí vai ficar feio. Então, pensando no meu tamanho, eu vou fazer essa divisão. Então, ó, eu venho, uso o alfinete para poder posicionar. Isso é importante, por quê? Porque às vezes dá uma deslizada, né? E aí só também tome cuidado para, mais uma vez, você não furar os seus dedos. Eu gosto de alfinete com a pontinha colorida, de qualquer cor, que não importa qual, o desenho, o frufru, para poder não esquecer que ele está ali, né? Porque eu sou tenho uma tendência a ser meio distraída. E aí eu esqueço que o alfinete tá, ele some na peça e depois ele é achado no meu dedo. Então, a gente toma esse cuidado, ó. Tô encaixando e vou encaixar mais um aqui. Lembrando que, tá vendo? Eu deixei ele, se eu esticar, ele chega, mas eu não quero esticar o crochê. Eu quero que ele mantenha. Então, ele tem essa bordinha aqui, que é a primeira carreira. Não é um problema, tá? Eu venho aqui e coloco meu último alfinete. Posso colocá-lo aqui. Poderia até colocar mais, mas eu acho que tá bom. Me atende. Se você sentir necessidade, coloca nessa direção. Mas eu acho que não, porque, ó, já é o suficiente. E aí, eu venho e começo a costurar. Eu vou costurar alinhando esse lado aqui, tá bom? Alinhando aonde? Ó,
na costura de baixo, na linha de baixo. As carreiras, elas fazem linhas, dá pra gente ver no trabalho. Então, você alinha uma costura, você alinha a costura nessas linhas que as carreiras fazem, tá? Entrei com o meu primeiro ponto. E agora eu vou subir e descer. Vou fazer isso. Todo o meu processo de costura vai ser feito assim. Eu vou pegar, tá bem retinho aqui, e vou subir e descer. Você consegue observar se tá indo bem? Ó, pelo outro lado também. Eu tenho que seguir essa linha aqui. Então, eu vou observando e vou fazendo até o final. Vou fazer isso em todas as partes aqui, ó. Que é onde eu quero que tenha o meu crochê. Depois, também, nós vamos costurar um lado no outro. E isso aqui vai ficar bem mais fácil quando você já estiver posicionado, tá bom? Então, a gente começa fazendo essa costura, faz as outras aqui conforme o tamanho que você deseja para suas agulhas. Ó, a costura de vai e volta. Deixa eu ver se eu estou voltando no lugar certo. Estou voltando no lugar certo tanto lá quanto aqui. Venho. E assim eu vou fazendo, ó. Tô indo lá certo? Não. Corrijo. E assim vamos indo. Todo o nosso trabalho. Dá sempre uma olhada atrás, uma olhada na frente e vai fazendo. Vou fazer aqui todo esse processo e retorno com vocês pra gente já trabalhar no fecho. Costurado meu estojo, eu vou mostrar pra vocês. Eu acabei deixando um outro espaço aqui também. Por quê? Por exemplo, essa aqui é que eu vou usar ainda. Mas guardando outras agulhas, ó, eu consegui, fiz o nicho que eu queria, nos espaços que eu queria, certo? Mas eu também eu ando tricotando muito. Então, eu queria um espaço para as agulhas de tricô. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, essa aqui é intercambiável. Eu posso colocar o par delas aqui e levar outros acessórios, como esse aqui são os cabos das agulhas de tricô, que eu posso só dar prender assim, e aí eu deixei um nicho aqui maior, dá pra eu colocá-lo aqui, ficam presos, seguros. Também posso levar, porque esse aqui eu pensei como um estojo realmente, não só pra guardar, mas pra levar na bolsa. Posso pegar aqui ou aqui, em qualquer um desses espaços, e inserir a minha agulha, uma agulha de tapeçaria. Como eu tô levando a agulha de tricô, que é dessa intercambiável, eu preciso desse acessório aqui para prender a agulha ao cabo. Então, eu também posso colocá-lo aqui na trama, delicadamente. Outra coisa que eu acho necessária, posso levar a tesoura, então eu venho aqui e coloco num desses bolsinhos. Enfim, eu pensei não só as agulhas que eu tenho, várias, né? Que todos nós crocheteiras costumamos ter muitas agulhas, né? São diversas numerações, mas um acessório, uma bolsa para eu sair com tranquilidade, sem ter que sair com todas as minhas agulhas, sem ter que sair com o estojo completo. Então, essa foi uma estratégia. Agora, então, pensando nessa estratégia, nós vamos fazer o fecho. O fecho é extremamente tranquilo. Eu venho aqui numa dessas laterais, vou vir nessa. Deixa eu só tirar as coisas que estão aqui, porque senão eu não consigo dobrar. Eu vou vir bem nessa ponta. E antes disso, eu vou fazer 30 centímetros de correntinhas. Com minha própria agulha 3,5, ó. Posso fazer um pouco menos? Posso fazer um pouco menos, não tem problema. Eu vou fazer os 30 centímetros. É relativamente rápido, tá? Você pode fazer um cordão duplo também. Você pode fazer as correntinhas e voltar fazendo ponto baixíssimo. Eu pretendo realmente só fazer correntinha, que eu quero uma coisa um pouco mais leve pra amarrar. E não é um problema, ó. Não precisa apertar essas correntinhas também, tá bom? Pelo menos eu gosto muito de fazer um crochê, que eu falo que é fluido, né? Que é vai, traz, vai, traz, vai, traz, ó. Estão vendo? A gente entra e traz, entra e traz. Será que eu cheguei a 30 centímetros? Acho que passei. Certamente passei. Mas não tem problema. Aí, depois que eu fiz esse tamanho, que é um tamanho, eu venho aqui nessa bordinha e prendo com ponto baixo. Faço outro ponto baixo, ou seja, eu tô prendendo com 2 pontos baixos. Viram como é que fica?
E agora eu volto com a mesma quantidade de correntinhas, ou com o mesmo tamanho em centímetros. Vocês que escolhem. Para ficar igual, é mais seguro você fazer as correntinhas na mesma quantidade, né? Eu vou fazer em centímetros. Pelo menos eu vou colocar um do lado do outro, tranquilamente. E vou dar por encerrado. Deixa só para poder a gente amarrar, prender nosso estojo juntas, né? Mas viram, uma coisa prática, porque eu me peguei esses dias, eu dou aula, né, fora de casa, trabalho em outros locais, e aí eu me peguei saindo com muita coisa. E eu não quero perder, correr nenhum risco com as minhas agulhas, sabe? De estar sempre na bolsa, pela rua. Então é mais prático eu levar e mais leve também. A quantidade de material que eu já uso, normalmente, que eu pretendo usar, ó. Falta um pouquinho, acho que umas 3 correntinhas e já resolvo. 1, 2, 3. Venho, corto, puxo, aperto. A mesma coisa os dois, ó, tá vendo? E eu venho aqui desse lado e corto também pra ficar bem aparadinho. Agora eu vou, guardo a minha tesoura, já que acabei de usá-la. Guardo os meus cabos, que são os meus xodóis. Isso aqui é muito prático pra quem é do tricô. Só deixo guardá-los direitinho, ó. Bom que eles ficam protegidos e não se perdem. Aqui eu vou guardar uma tesoura, que eu tenho mais espaço. E tem outros espaços também. Não preciso preencher tudo. Só reformulando. Vou botar a tesoura pra cá. Porque, ó. Ele tá assim, eu posso dobrá-lo mais. Eu só vou tomar cuidado com os cabos. Mas, ó, fiz isso. Agora é só vir aqui e dar a volta. Deixá-lo preso direitinho. Não deixar uma ponta aqui, como eu acabei de fazer. É melhor que eu guardei a tesoura. Mas, enfim, a gente vem. E aqui é só, ó. Puxei ele certinho. Dou uma puxada. Posso dar outra volta se eu quiser. Não é o meu objetivo. Dou um bom laço aqui e está pronto para eu sair, para levar de casa com ele. De forma tranquila, segura, sem dor de cabeça. Com o meu material todinho pronto para cá. Espero que vocês tenham gostado, que seja prático para vocês como é prático para mim. Até uma próxima. Deixe o seu like, é muito importante pra gente. Compartilha com quem você acha que vai gostar. E acompanhe, se inscreva no nosso canal, que toda semana nós temos um conteúdo feito especialmente para vocês. Até!